mais um programa especial, Histórias da Nossa Gente, falando diretamente aqui de Londrina, essa cidade maravilhosa que em dezembro está fazendo 90 anos, só para vocês não se esquecerem. E eu estou aqui nesse lugar gostoso, com ar-condicionado, porque está um solzão lá fora, né? Gleba Palhano, um local chamado Hashimitsu, ao lado de uma lenda viva aqui, que é o Carlos Sato, que eu tive o imenso prazer de conhecer, e já fechamos uma parceria, né? Ele vai deixar as capas e guardas do nosso livro 90 anos comemorativos de Londrina, uma obra-prima. É um grande prazer, Sato. O prazer é meu. Sato, agora, já que a gente vai bater um papo contando um pouquinho da história da sua vida, sim, porque afinal de contas, 65 anos de estrada, né, Sato? 65. Bom, agora já entreguei a idade, já né? entregou a idade. Sato, conta pra gente onde você nasceu, o nome dos seus pais, seus irmãos. Olha, eu nasci em Londrina, sou um filho de... Meu pai era descendente japonês, minha mãe mineira. Nossa, né? Que mistura. Mistura. Então eu cresci aqui no meio de uma fazenda de gado de leite. Meu avô era mineiro, tirava leite, como todo bom mineiro, né? Sim. Meu pai veio do estado de São Paulo para cá e deu nisso aí. E o nome dos seus pais? Como é que é o nome dos seus pais? Meu pai chamava-se Carlos Sato e a minha mãe chama-se Márcia Ferreira Sato. Sim. E como é que foi o convívio seu, sim, na época que você morava com seus pais? O convívio foi muito bom. Morávamos, inclusive, meus avós, por pai de mãe, meu avô Vinícius Ferreira e a dona Maria Salles Ferreira, morávamos todos juntos, na verdade. Eu praticamente tive dois pais e duas mães, né? Então, desde que eu nasci, meu avô, meu pai, minha avó e minha mãe, juntos, né? Criando na mesma casa. E desde cedo, muito novo, ia para a fazenda com meu avô de madrugada. E você tirava leite também? Você colocava um copo com café e açúcar ali, debaixo da teta da vaca? No começo era o meu avô, pegava de madrugada, porque isso era tudo na mão que tirava antes. Que gostoso, bons tempos, né, Sato? Muito bons. Grilo. Inesquecíveis. Inesquecíveis. E o nome dos seus avós? O meu avô japonês chamava-se Ziro Sato e a minha avó Ina Sato. Ah, sim. E como é que foi? Quando que eles vieram para o Brasil? Conta, foi seus avós que vieram do Japão para o Brasil? Sim, na verdade era assim, meu avô queria vir para o Brasil, mas ele precisava ser casado. Ele arrumou uma pessoa e veio para cá casado com ela, né? E ele veio no segundo navio que veio do Japão para cá, o Jumaru. Meu avô chegou no Brasil em 1910. Como que era o nome do navio? Acho que era Rio Junmaru. Ah, ele chegou em 1910 aqui. Mas ele chegou aqui, como muitos japoneses, eles foram enganados. Meu avô chegou aqui, era outra história. Então, eles levaram ele para uma fazenda e ficaram 2 meses, aí meu avô fugiu de lá, aí começa uma saga, que é uma história longa até do meu avô no estado de São Paulo. Perto dos Corações Sujos, né? O meu avô percebeu logo que ele chegou que ele tinha que saber falar a língua e tinha que saber ler e escrever. Quase nenhum japonês fazia isso. Então meu avô acabou sendo um líder de comunidade. Puxa vida! E realmente foi uma época muito difícil. Muito difícil. Eu tenho a história dele contada pelo Tomoo Handa, que era um grande artista plástico de São Paulo. Caramba! Que era amigo dele. Essa história, por isso que eu tenho a história do meu avô contada. Verídica? Verídica. Puxa vida! O Tomoo Handa conta a história dele, é uma história bem interessante. E então quer dizer que o teu avô, ele trabalhou numa fazenda, era fazenda do quê? De café? Ele começa numa fazenda de café. Sim. Ele foge da primeira fazenda e vai para uma fazenda em Mogi. Porque era trabalho escravo, bem dizer, né? Escravo, porque tinha venda lá. Aí você comprava comida e ficava devendo mais. Ficava devendo, pelo amor de Deus. Sistema eu conheço essa história. Né? Então, mas ele passou por muitas situações aí. Aí chegou um momento, em certo momento começou a abrir o estado de São Paulo, lá no oeste de São Paulo. Ele levou uma turma grande japonesa para comprar propriedade lá, mas esqueceu que existia malária. Morreu metade desse pessoal lá. Meu Deus do céu. E vai por aí fora. Como é que é? Estrada, como é que é? Mamoré. Mamoré, né? Eu não lembro o nome não, mas houve uma longa história. E no final disso tudo, a história é longa, nem vou me prolongar aqui, mas ele acaba se fixando depois em Lins. Lins? A cidade da cavalaria. Eu conheço Lins. Conhece.
E aí depois um dos meus filhos, que era engenheiro, Américo Sato, vem para Londrina, gosta muito daqui, fala que meu pai gostou, meu pai acaba vindo para cá também. Sim. Qual que era a profissão do seu pai quando ele veio para cá? O meu pai acabou trabalhando no Banco do Brasil, ele era avaliador do Banco do Brasil. Sim. E sua mãe? A minha mãe fez educação física, mas acabou sendo uma dona de casa mesmo. Sim, cuidava da casa dos filhos. Era muito. Em quantos irmãos vocês são, Sato? Nós éramos em 3, então um dos meus irmãos faleceu. Fala o nome do mais velho, Mas do mais sou novo. eu, Carlos Vinícius Ferreira Sato, o do meio era Rômulo Augusto Ferreira Sato, e o mais novo que é São Paulo é Júlio César Ferreira Sato. É, meu xará, Júlio César Ferreira Sato. É, esse mesmo. Bom, vamos lá. E o Júlio César, que é teu irmão, ele trabalha com o quê? Nos bastidores a gente estava falando um pouco da história dele, mas resume, o que ele faz? O meu irmão ele trabalha no segmento da alta relojoaria. Sim. Já passou pela Panerai, pela Cartier, pela IWC, e hoje está numa grande galeria de São Paulo, que é a Fratina. Ele é o CEO da Fratina hoje em São Paulo. Certo. Agora, Sato, quando você era molecão, quais eram as brincadeiras da época aqui em Londrina? Era soltar pipa, era brincar de pique, esconde-esconde, assim, o que mais você guarda na sua memória dessa época de ouro? Interessante. Que é a nossa infância. Realmente, era isso aí tudo. Vamos lá, né? Carrinho de rolemã. E aí, você tem que fazer o carrinho de rolemã, tem que curar rolemã. Isso é fantástico, eu passei por essa época. Tem que curar rolemã, qual que é melhor, etc. Aí você tem que fazer o estilingue, né? O estilingue. Aí você tinha pipa, né? Também. Nossa, realmente a gente tinha muita criatividade, né? Desde lá de trás. Isso é muito interessante, porque você não tinha absolutamente nada. Você não tinha, para começar, você não tinha nenhum dinheiro. Você não tinha telefone. Esse negócio que hoje em dia existe de celular, internet, isso não existia, né? Então você usava muito a tua criatividade, né? Às vezes você fazia uma pipa, você colava com arroz mesmo. Você fazia casa na árvore? Você chegou a fazer casa na árvore? Casa na árvore. Rapaz, porcaria daquelas casas, mas era divertido, né? Fazia escada, né? Pra subir, nossa, era maravilhoso, né? Mas assim, né? Nadar no rio. Era muito divertido, né? Era muito bom. Você ia roubar uma laranja do vizinho lá, você ia roubar não sei o que ali. E como a gente, eu, meus irmãos, meus primos também, nós passamos uma boa parte da infância lá na fazenda do meu avô. Ir pra zona rural de bicicleta. Não tinha bicicleta, não tinha dinheiro para comprar bicicleta. Não tinha dinheiro para comprar bicicleta? Não tinha. Mas não fazia a menor falta. Nossa. Porque você inventava. Inventava tudo. Então foi uma infância. Nós, pequenos na fazenda, já tinha o senhor Arquimínio, que era um senhor que trabalhava lá, e tinha os filhos dele que crescemos junto lá. Esse homem tinha paciência de levar a gente para caçar com ele. Nossa. As pessoas não imaginam, mas as pessoas antigamente caçavam para matar um bicho para comer de vez em quando. Sim. Não era uma coisa de acabar com a fauna brasileira. Então, hoje, infelizmente, é por esporte, né? Mas eu tive a vontade da gente entrar num mato de madrugada, passar o dia lá dentro desse mato, aprender a tomar água de cipó. Meu Deus! Isso. Às vezes ia caçar na volta, estava assim, por exemplo, voltando no meio do cafezal, aquele sol terrível, você via umas melancia plantada, pequenininha, quente, 40 graus, comia aquilo lá, abria no achava toco. maravilha. Nossa, eu fiz muito isso. Bom, tempos nostálgicos, né? Nossa, lembrei de mais uns, o Betts, jogava Betts. Betts, pelo amor de Deus. Betts, então. mãe da rua. É isso aí, tinha tudo isso. Agora fala uma coisa para mim, Sato. Olhando para trás, com toda essa aventura que foi a sua infância, entrando um pouquinho na sua juventude, né? Você lembra qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou na sua vida de forma corriqueira, não empregado, certo? Sim. Mas, sei lá, descarregou um caminhão de melancia, fez alguma coisa lá, foi buscar alguma coisa pro pai, pro tio, que você ganhou os primeiros trocados, fazendo alguma coisa. Você lembra? Olha, dessa forma eu não lembro não. Buscando lá no fundo do baú. Não, mas uma venda efetiva foram os primeiros trabalhos que eu fiz de arte. Ah, de arte. Sim. Quantos anos? Olha, eu vou falar para você uma coisa, pensando bem aqui, eu acredito que com 15 anos, sabe? 16 anos eu já consegui fazer. Eu comecei fazendo entalhes de madeira, por exemplo. Nossa, eu já fiz isso. Comecei, já. Então, eu é maravilhoso. Às vezes eu entalhava uma porta, por exemplo. E eu misturava já naquela época. Caramba! O que eu fazia? Eu desenhava. Tudo observando. Eu, por exemplo, assim. Criando, né?
Eu pegava, por exemplo, assim, eu era muito novo, né? Pegava as imagens do de Cavalcante, por exemplo, eu desenhava uma porta comum. Pegava uma goiva, que é um formão em V. Sim, eu conheço. E fazia o contorno e rebaixava. Aí eu passava a massa corrida, onde estava rebaixado, então ficava tudo branco. O desenho todo branco, tá? Do contorno. Aí eu fazia o quê? Ou deixava daquela forma mesmo, na porta de laminado com madeira, ou eu pintava. Já tenho contorno branco pintado, mas eu era muito novo. Então eu comecei a ganhar, essas primeiras vezes eu comecei a ganhar dinheiro, pelo trabalho mesmo. E ali já era meu trabalho. Né? Já era teu trabalho, né? E o bacana é que foi tudo, como é que fala? Autodidata, né? Tudo Nunca autodidata. se fez um curso, foi tudo, nossa, Sim. criando, imaginando e fazendo. Sempre foi, 100% autodidata. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu tenho hoje, relacionado à arte, design, foi... Você nunca fez um Foi a minha curso, uma pesquisa. especialização? Não, Olha, nada. Tive que pesquisar tudo. caramba! Desde um lápis, um pincel, até a parte de ergonometria e ergonomia. Você focou, você pegou a veia, né, do que você gostava e focou. Foi muito pela necessidade, por exemplo, você vê que altura tem um assento, uma cadeira, por que tem que ser dessa altura, etc. Vamos lá, um pincel, por que esse pincel precisa de uma cerda mais macia, não posso usar uma cerda mais grossa? Por que eu tenho que usar uma tinta acrílica? Mas não pode usar uma tinta óleo? Eu fui colocando as questões para mim. E foi muito bom. Eu vejo que o resultado dele... Eu nunca tive nenhum interesse em olhar livros de arte, nem visitar museus. Fiz isso depois, mas então eu tive muito pouca influência no meu trabalho. E como é que via era? nada. E como é que era o seu estudo? Como é que foi o estudo, a parte da escola? Eu fui fazer engenharia em Lins há muito tempo atrás, né? Porque por pai de mãe, pai de pai, um monte de engenheiro. Eu fiquei lá, quase terminando meu curso lá, e eu conheci um artista plástico em Lins, chamado Teizuki Kumasaka, que foi professor de grandes artistas, Manabu Mabe, Takaki Takahashi. E eu conheci, eu olhava assim, ele dava aula de retrato, eu achava aquilo uma coisa maravilhosa, eu quero aprender também. E o time eu conheci, me apresentou, e eu falei, quero ter aula. Ele falou, não, mas não, eu quero ter aula. Eu fiquei assim, conformado, porque eu queria ter aula com ele, né? Aí ele falou, não, vem me visitar. Aí tá bom, eu comecei a visitar o cara, visitar, e eu pintava, conversava. Muitos anos depois eu percebi que aquilo foi a grande aula que eu poderia ter. A relação com ele, não ver a técnica dele. Observação. Mas o que a gente conversava. Puxa vida. Sabe, a gente conversava. Aquilo é a grande aula. Então a grande aula está... Foi a convivência. Foi a convivência. E dali eu acabei largando engenharia. Logo em seguida eu conheci um marchand que foi incrível na minha vida, porque vendia muito. A primeira exposição que eu fiz com ele foi no Espaço Pirandello em São Paulo, que era um restaurante da moda em São Paulo na época. Foi logo depois, a minha exposição foi a primeira de arte plástica lá, logo depois da exposição de fotografia da Vânia Toledo, nus masculinos. Tinha nu lá do Jô Soares, se eu não me engano, do Caetano Veloso. Então era um lugar da moda, então foi muito bacana. Ali eu conheci muita gente já nessa primeira exposição. Carito Maia da Globo, eu conheci uma infinidade de pessoas. Caramba, que legal, sabe? E eu era muito novo, então... Puxa, oportunidade. Você aproveitou muitas oportunidades. Sim, então com Você conheceu o Faustão também ou não? Não, Faustão não, Faustão bem mais recente. Faustão, né? Faustão não. Não teve o prazer de conhecer o Silvio Santos? Pô, não tive também, não tive a oportunidade de conhecer. Né? Nossa, era meu sonho, viu? Incrível, né? Admirável. Agora, Sato, tudo isso que aconteceu na sua vida, no mundo artístico, né? Das telas, das esculturas, né? Das obras que você vai detalhar um pouquinho mais, você percebeu isso com quantos anos? Quantos anos que você percebeu que você tinha jeito para coisa e você falou, é isso que eu vou fazer da minha vida? Tá, isso aí eu acho que está bem definido. Eu acho que eu fazia, o ginásio, não lembro mais o que era. E o professor de educação artística pediu para que cada um fizesse um trabalho. Tá bom, de arte. Eu fui para casa, peguei uma tábua tamanho de um livro assim, e eu desenhei o rosto de uma egípcia, peguei
um formãozinho, entalhei, passei nossa corrida, pintei e levei para ele, para aula. Era uma aula de ginásio, sei lá o que era, Sim. Ser ginásio. Ele... E esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, na verdade. Caramba, quantos anos você tinha? Ah, devia ter uns 13, talvez. Meu Deus! E foi bacana. E o professor, o que ele falou? Gostou muito, Mário Takahashi. Nossa, você lembra dele até hoje? O famoso Mário Takahashi. É japonês também? É japonês. Rapaz! Que colégio você estudou quando você começou os seus estudos? Aqui eu estudei no Colégio Londrinense, estudei no Simas, Vicente Rijo, Universitário. Foram esses 4 que eu estudei. E a faculdade você fez Faculdade de engenharia? Em Lins. Em Lins. É. Fora a pintura, que é a sua vida, certo? A pintura, os cavalos, os mergulhos, a apneia, né? Qual que é o seu hobby, assim, em algumas etapas da sua vida? Do que você gosta de fazer, assim, fora tudo isso que você já faz e já fez? Dançar, cantar, o que você gosta de fazer, assim, diferente? Eu faço muita coisa, mas eu gosto muito da Marília Gabriela falando, dando aquela resposta dela. Me perguntaram para ela, o que você gosta de fazer? Ela falou, nada. Não, mas fala alguma coisa que você gosta. Ela falou, não, eu gosto de fazer nada. Eu gosto... Então assim, tem alguns momentos que eu gosto de não fazer nada. Fazer nada? Nada. Olha... Nada. Não fazer nada. Eu já vi uma matéria sobre isso, né? Fazer Gabriela, nada. Eu vi uma vez uma reportagem dela falando, eu achei o máximo. Ela falou, é isso aí, eu também gosto de não fazer nada. Mas nada, não, nada. A gente faz muita coisa. Mas tem uns momentos, eu gosto, às vezes, tem que não dar uma fazer nada. relaxada, né, cara? Exato. É não fazer nada mesmo. É não fazer nada. E o fazer nada, de certa forma, você está dando um presente para você mesmo, né? Sim. E terapia? Você gosta de terapia? Eu faço psicanálise faz 30 anos. Com a mesma psicóloga. E meditação? Já fiz bastante. Já fiz Tai Chi Chuan com um cara muito bom no Brasil. Já fui muitos anos com ele. Outro dia ele veio dar um curso. Um curso de Qigong aqui. Ele me falou, você pode ir lá? Posso. Muito eficiente, muito bom, se for feito com a pessoa certa. Agora vamos lá. Dos 50 aos 60, mais 10 anos. Conta algumas coisas interessantes. Eu estava morando na roça. Estava morando na roça, lá em Guaravera, na fazenda. Por quê? Minha empresa quebrou uma vez. E eu paguei tudo de pagar e falei, vou morar na roça. Mudei para lá. Um mês depois tomei um susto. Eu não tinha conta para pagar. Eu não tinha conta da empresa, não tinha funcionário, eu não tinha disso. Eu falei, nossa, mas não tem conta. E nessa época foi interessante, porque eu tinha um parceiro, que é Escarazato Molduras, foi um dos fundadores da Bimag de São Paulo, uma grande feira de São Paulo, e que eu fazia as peças lá, eu fazia luminárias, eu fazia pés de mesa, e ele levava para as feiras, junto com as feiras dele, tinha parceria. Beleza. Aí um dia chegou uma pessoa que eu não via há muito tempo, que foi uma amiga minha de infância, de juventude lá, acabamos começando a namorar e eu acabei mudando para São Paulo. Então eu fui literalmente da roça para São Paulo, morar em São Paulo. E fiquei bons anos lá em São Paulo, vivendo lá. Foi uma bela experiência, né? Você já estava mais maduro, né? Cheguei lá em São Paulo, fui procurar quem? Meu ex-marchand, o Roberto Pond. Aí o Roberto falou assim, Roberto está com quase 80 anos, ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero compreender o mercado de arte de São Paulo. Ele falou, morreu de rir, falou, eu também. Mas aí ele pegou e começou a me levar para... Foi uma piada. Ele falou, eu também quero entender. Aí ele começou a me levar para algumas galerias que ele conhecia os donos, etc. E foi muito bacana. Estávamos um dia numa galeria importante em São Paulo, esperando o dono, estava sentado, eu e ele sentado assim, que à noite ia acontecer uma vernissagem. Eu olhava para os trabalhos assim, eu falava, Roberto, é assim mesmo? Ele falava, Saco, é assim mesmo. Mas você tem certeza, Roberto, que é assim mesmo? Ele falava, Saco, é assim mesmo. Era um trabalho de 2 por 2 metros, telas, com moldura, pintados de uma construção. A tela e a moldura. Um era um rosa bem pastelzinho, o outro era um azul bem pastelzinho, o outro era um verde bem pastelzinho. Ali eu comecei a compreender parte do mercado de arte, ele é construído. Você vai, se junta um formador de opinião. É mais suave. É assim. Eles resolvem que nós vamos
vamos trabalhar esse artista aqui, a obra dele. Independente se a qualidade do trabalho seja boa ou não, Olha se só. haja ou não. É assim. Meu Deus. Como é que você pode ver uma coisa daquela que eu olhei lá e aquilo seria vendido junto um formador de opinião, junto um investidor, junto um galerista, junto um crítico de arte, fala, vamos trabalhar esse artista. E eu vi de perto essa coisa lá também, eu conheci isso, aí eu olhei e falei, não é possível. Demorei para chegar. Foi um contraste para você, né? Mais ou menos, porque eu já tinha estado lá em São Paulo. Entendi. Eu parei de participar de salões cedo, porque eu olhava e falava, bom, isso não me interessa muito, porque... Tá é muito básico, né? Não, assim, o júri de seleção, ele acaba puxando, sabe? Eu, por exemplo, assim, eu participei de uma exposição em Penápolis. Era uma Bienal. O Kumasaka, que é esse cara de Lins, que era um artista plástico, ele falou para mim, olha, vai ter uma exposição em Penápolis, é uma Bienal. Eu faço parte do júri de seleção. Você vai mandar seus trabalhos para lá. 3. Eu falei, é? Então tá bom. O júri de seleção era ele, Aldemir Martins e Marisa Portinari. Beleza, entraram 3 trabalhos meus. E eu tive o privilégio de entender o que eles acharam dos trabalhos. Era uma exposição que todos os artistas brasileiros importantes estavam representados lá. Sim. Até o Brecheret. Todos eles estavam representados lá. Beleza, eu trouxe para cá, um mês depois, os meus trabalhos para a exposição em Londrina, e só um entrou. Eu falei, mas como? Eu quis perguntar. Fui perguntar para uma das pessoas que era do júri, por que não entrou? Ah, Sato, é uma questão de estética. Ah, é? E comecei a criar, fazer perguntas. Então, explica a questão da estética em teu coração. E não foi o meu melhor trabalho. Ali eu começo a perceber que, na verdade, aquilo que estava exposto, estava escolhido, não era bem o que poderia ser o melhor. Estou falando uma coisa, o pessoal deve achar, esse cara está louco, né? Mas é o que eu penso. Entendi. E eu busquei um outro caminho, eu fui atrás apenas do meu trabalho. O que eu vou fazer? Originalidade. Vou fazer e pronto. Porque na realidade, assim, pelo que eu percebi do teu estilo, um estilo próprio, você não faz o que a pessoa quer. Você faz o que você gosta e que ela acaba gostando, né? Tem muito disso também, tá? Mas eu sempre busco, vamos supor, o cliente quer uma escultura, um painel grande, ou alguma coisa especial, ou uma luminária diferente, eu sempre busco, como eu estou fazendo para ela... As encomendas, né? Sim, assim, as encomendas. Eu sempre busco fazer algo que ela realmente se identifique, sempre. E que você acaba colocando uma porção do seu jeito também, né? Claro. Pois é. O que ela quer com o que você faz, então você acaba criando uma harmonia, né? Eu faço uma coisa, é interativo o processo. Eu criei um processo interativo. Eu quero que a pessoa se aproprie da minha obra. Ela se aproprie, é uma apropriação. Para que ela possa se apropriar do meu trabalho, ela precisa se identificar com o trabalho. Identificar, exato. Você falou a palavra-chave. Identificar. Então ela vai se identificar quando? Como? Quando eu fiz uma construção para que ela olhasse aquilo e gostasse. Aí, então é isso que eu busco. Tá? Entendi. Porque cada caso é um caso, né? Sim. Cada cliente tem um gosto diferente, tem uma ideia diferente. Exato. Agora, eu gostaria que você citasse uma exposição que te marcou bastante na sua vida, certo? De obras-primas, de telas, pinturas e esculturas. Pode estar tudo misturado, certo? Ou uma fazenda, ou alguma coisa que foi um pedido diferente na sua vida. Tá. Essas duas coisas. Bom, eu vou falar vou comentar sobre algo que não é meu, mas uma vez eu estava vendo uma exposição do Rodin, da escultura do Rodin. Eu já trabalhava com metal, eu trabalhava já com fundição. E eu olhando aquela coisa imensa do Rodin, eu comecei a perceber, eu olhava na parte de trás da escultura e eu via as soldas, eu via as emendas, ali eu percebi que às vezes eu era muito perfeccionista. Isso! Aí eu comecei a olhar aquilo, essa escultura do Rodin,
Mas ele nem teve tanto cuidado para mexer. Eu ficava olhando assim, aqui. Aí comecei a perceber que algumas coisas não são importantes como eu imaginava que fosse. Então o artista trabalha com mais. Ele trabalhava com muita liberdade, tá entendendo? Por quê? Porque ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Então a cabeça dele estava focada naquele negócio. Quando o cara fica muito preocupado em seguir alguma coisa assim. Então, vamos lá. Então tem essa discussão do Rodin. Eu olhei e falei, porra, meu. Ali foi bacana, porque ali eu quebrei um pouco o paradigma de ter que fazer. Deu um norte. Não. Aí já mudou meu trabalho, inclusive. Porque aí eu começo a trabalhar com a liberdade, por quê? Porque aí eu começo a fazer mais pra mim. Só Sim. dar um exemplo, né? Tem alguns trabalhos, igual esse que eu falei da impressão, que eu citei a questão da tecnologia, né? Que vai daqui a aqui. Isso foi um desafio imenso, cara, porque uma aquarela, o arquiteto me pede os animais, o Álvaro Cortes me pede, os animais, mais a fauna, mais isso, para montar uma composição, sabe? Fiz um trabalho de aquarela extremamente, não é muito que eu faço, mas eu falei, vamos embora. Trabalhoso, muito trabalhoso, coisa e tal. Depois eu te mando mais imagens para você poder ter uma... mas os pássaros, a vegetação, os animais que estão na região, lobo-guará, arara... Nossa, isso é fantástico. Vai por aí fora. Mas foi um desafio, e as obras eram muito grandes. 3 de teto côncavo, de 5 por 8 metros, mais uma de teto de 12 metros. Nossa! Então eram coisas muito grandes, de difícil, na parte da criação, são muito elaboradas, um grau de dificuldade muito alto para eu poder pintar aquilo tudo, e depois toda a parte de tecnologia para você fotografar aquilo, tratar a imagem, e eu sei fazer isso aí. Sim. Como é que você amplia uma imagem para 5 metros por 8 metros? Nossa! Para 300 dpi. Isso que eu estou falando aqui, as pessoas que mexem com imagem sabem do que se trata. Nossa, uma loucura, né? Enfim, não vou nem entrar em detalhe técnico. Agora, falar em loucura, qual foi o maior pintura que você já fez em termos de tamanho, né? Altura e largura. Cita para mim. E a maior escultura que você já fez, tá? A maior. E o que era? Não foram tão grandes, não. Pô, tem esse aí, nesse mesmo local aí, no Terra Jurema, o Álvaro, numa outra época, me falou o seguinte: estou montando a recepção, o hall de entrada desse local aqui, lá em Jurema também. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu quero um baobá. Só que tinham 16 metros por 3,5. Um baobá, uma árvore africana, que era um baobá. Lá vou eu trabalhar em cima do projeto. Criamos aquela imagem do baobá lá. E eu junto com ele, o Álvaro. É uma árvore africana. Caramba! Baobá. Tronco grosso e a ramificação dos galhos, porque isso foi muito bacana. O Álvaro é um grande arquiteto, ele é um cara que tem as ideias dele são. E ele é de Londrina. De Londrina, mas tá, por isso que eu vi fora. Um grande arquiteto, mas foi uma experiência incrível. Diferente. Então você chega de longe, que é o hall gigante, você vê, aquela árvore imensa, assim, sabe? E painéis, já pintei painéis. E onde foi esse baobá? Foi numa fazenda dele, numa casa? Não, é um resort que tem, é um resort, chama-se Jardins de Jurema. E aonde que é? Que cidade? Perto de Campo Mourão. Uma cidade pequenininha, perto de Campo Mourão. Perto de Campo Mourão, um hotel. Resort. É um resort gigante. Caramba! Incrível. Você lembra o nome desse resort? Jardim de Jurema. Jardim de Jurema. Jardins de Jurema. Eles se chamavam Terma de Jurema, aí eles fizeram uma ampliação, eles transformaram tudo em Jardim de Jurema. Incrível. Nossa. Lá incrível. Então, foi lá, já pintei painéis em hotéis, tipo assim, 4, 5 metros de altura. No Paulistano, em São Paulo, tem também um painel desse tamanho lá. Cavalos, pintei muito. Qual foi a obra mais marcante da tua vida, assim, que você tem um carinho muito especial, entre tantas? E pode ser quadro, pode ser pintura, pode ser escultura. Só cita para nós, uma ou duas. As asas. As asas. As asas. Por quê? Porque eu gostei muito do resultado final e gostei muito, mais ainda do que de ver as pessoas olhando para ela. Do impacto. Como eu falei, eu demorei um tempo assim para entender que aquilo está no imaginário de cada um, né? Olha só. Todo mundo tem uma asa lá no fundo, né?
lá no seu âmago. Não, e quando eu criei uma asa nova, eu criei uma asa nova agora, que é uma coisa indo muito pra Harley Davidson, pros caras de moto. Nossa! Que é uma asa diferente. Você vai pegar, você vai ver ela ainda. Asa da águia, né, no caso, então, né? Porque os caras da Harley Davidson é asa de águia. Ele é asa, sim, mas eu acabei misturando um pouco, sabe por quê? Daquela coisa maori, daquelas tribos maoris. Putz! Tá? Nossa! Então a pena das asas ficou bem louca. Fica um pouquinho de arte tribal, né? Exato. E no meio, indo uma coisa mais pro cara da Harley, se formou até uma caveira, que não era a minha intenção, tá? No meio dela, porque eu fui juntando as duas assim, pá. Enfim, é assim que funciona. Agora, a asa, então, eu já fiz tanta coisa, mas a asa realmente é um elemento que ela continua. Marcou e continua. Pô, e você fez 4 tipos de asa diferentes, pelo que você me falou nos bastidores. Estou indo para a quinta agora. E até o lançamento do livro vai ter mais umas 2 diferentes também. Nós vamos colocar essas asas lá na exposição. Com certeza. Agora, Sato, só para finalizar, depois a gente ainda vai fazer alguns ajustes nessa história, tudo, né? Eu vou fazer uma rápida com você e você responde, tá? Tá bom. O que é na sua vida Deus? Boa pergunta. É pergunta simples e complexa, né? Deus é tudo, né? Não, pode responder, tudo. É rápido, né? Deus Não tem problema. Deus é tudo. Família. É o que tem de mais importante. Amigos. Poucos. Uma cidade maravilhosa que você conheceu, que marcou a sua vida. Marcou a minha vida? Londrina. Londrina. Um sonho a ser realizado em termos gerais, qualquer coisa, uma viagem, alguma coisa que você ainda queira. Paz e tranquilidade. Paz e tranquilidade. É um sonho. Não é lugar. Se você pudesse, em um pedido só, resolver a história da humanidade, o que você resolveria? Eu? A única palavra que me vem é assim, eu não posso resolver absolutamente nada. Tá? Não, mas se você pudesse. Se eu pudesse... Uma coisa que você resolvesse, alguma coisa que você acha que iria realmente... O que eu acredito, que eu percebo, que falta reflexão. As pessoas deviam ter alimentar a reflexão. Reflita. Pense sobre as coisas que estão do seu lado. Pondere. Só isso, mais nada. Se você voltasse no Sato de 18 anos e pudesse dar um conselho para ele, que conselho você daria para ele? Nenhum. Faça tudo igual. Tudo a mesma coisa. Agora, para o pessoal que está nos assistindo, Sato, eu gostaria que você falasse uma frase de vida que você gosta muito. Uma frase de vida? Olha, eu volto a falar no paz e tranquilidade, porque se eu tiver paz e tranquilidade, cara, eu consigo resolver todas as minhas questões. Vamos lá, profissionais, pessoais e de sobrevivência. Sim. Uma dica pela tua bagagem de vida aos nossos jovens que ainda têm o seu futuro inteiro pela frente, não importa que área eles vão seguir, o que você diria a eles para fazer das vidas deles serem melhores? Preste atenção e faça da reflexão uma coisa do teu dia a dia, cara. Pense sobre as coisas, pense, reflita. Simples, só isso. Nós estamos em maio de 2024. Esse ano tem muitos meses ainda aí pela frente, né? O que você pretende fazer de novo esse ano? Além de pintar os quadros, né, lá no dia do nosso evento. 90 anos Londrina. Olha, de novo, o novo tá no dia a dia, tá? Mas eu acho assim, tem algumas coisas, por exemplo, assim, trabalhar melhor o comercial da minha empresa, ampliar algumas coisas relacionadas à produção. Coisa do dia a dia, na verdade, não mudo nada. Eu apenas vai do dia a dia, porque o que eu tenho está muito bem estruturado já. Né? Sim. É uma coisa de você simplesmente ajustando tudo. O material que você faz as suas esculturas hoje, que material que é? Agora eu fiquei curioso, né? Você faz esculturas com que material? Madeira, resina, aço carbono, metais não ferrosos, latão, cobre, basicamente por aí. Puxa vida, é uma curiosidade.
eu não sei se você já fez isso, tem alguns países do mundo, principalmente lá na Dinamarca, Noruega, Rússia, que tem aqueles artistas que eles trabalham em pedras de gelo, em blocos de gelo. Sim. O que você acha daquelas obras? Eu acho incrível. Eu acho incrível. Os caras têm que... Nossa! Então, mas hoje aquilo lá ficou... eu acho incrível, eu não tenho o que falar. Sabe? Eu tô fazendo uma escultura. Não, eu já viajo na tecnologia, né? Que as ferramentas que você tem hoje para trabalhar aquele negócio, mas não precisa da ferramenta. Meu tudo na mão. Deus. Tem que dar gelado, porque senão derrete tudo, né? Muito bacana. Ô, Sato, eu gostaria de te agradecer pela sua história, pela sua palavra, pelas suas palavras. E vamos lá, né? Vamos. Eu que agradeço, cara. É um privilégio estar aqui com você hoje e, fiquei muito, muito feliz e estou muito curioso para ver essa parada toda rolando aí. Com certeza. Porque, afinal de contas, criar o novo, né, Sato? Criar o novo. Criar o novo. Exato. Sempre. E eu gosto de uma frase de vida, viu, Sato? Eu que estudo bastante igual você, tem uma frase que eu amo, cara. Nós temos tudo a ganhar e nada a perder. Isso, exato. Né? Que vai naquilo que você falou no comecinho, né? Posso um pouco a mais sempre. Fazer a diferença. É isso aí. Bom, gente, eu acabei de falar com o artista plástico e escultor Carlos Sato, aqui da cidade de Londrina, 65 anos de muita estrada. E é isso, gente. Agora vocês estão conhecendo mais um parceiro do livro, né? Histórias da Nossa Gente, a Evolução do Tempo, 90 anos de Londrina, que o lançamento vai ser no Yacht Club para 800 pessoas, dia 12 de dezembro, numa festa fantástica, com muitas novidades. Então não perca, entre em contato com a gente, para que a sua história não passe em vão, seja relatada nas páginas de um belo livro. Um abraço e até a próxima.